RH também é gente, o podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar, porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! Pode ir. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente para vocês. Hoje a gente não vai falar sobre temas de RH ou de gestão de pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre livros. Sim, eu sou muito fã de livros e a gente vai falar um pouquinho sobre livros. A gente vai compartilhar alguns livros que geraram algum impacto durante a nossa jornada e que a gente acha que faz sentido compartilhar com vocês. Uma pequena bibliotequinha aqui, né? E, inclusive, eu queria fomentar, assim, o quanto a Bru foi uma pessoa fundamental na minha jornada com a leitura, assim. Eu sempre oscilei muito em momentos de ler muito e outros momentos de ler muito pouco. Então, a Bru, ela realmente tem isso muito como um gosto, como um hábito pra ela. E quando a gente trabalhou juntas foi quando isso começou a aflorar mais em mim também, assim. Ela sempre conversando e trazendo referências de livro. E, esse livro é legal e aquele livro é legal. E o quanto ter ela na minha vida, assim, na minha jornada, fez diferença nesse sentido. Hoje eu sou uma pessoa que lê muito mais por conta dessa influência, dessa relação com a Bru, assim. Então, grande parte dos livros aqui, a gente vai trocando, a gente vai falando. Tem muito mais que a Bru leu ao invés de mim, justamente por ser um hábito muito mais latente pra ela. Mas a gente vai trocar um pouquinho do quanto esses livros impactaram pra gente, né, Bru? Sim, mas que legal ouvir que tu desenvolveu o hábito. Sim. Eu realmente gosto bastante de ler, mas quero fomentar que muitas vezes a gente fica no ideal de que eu tenho que ler um livro inteiro, eu tenho que ler um livro por semana, tem gente que tem isso, mas eu tenho que ler um livro por mês, e às vezes a pessoa se força a ler, sendo que não é um hábito que ela tenha, é algo que ela goste, e às vezes não é nem a forma pela qual ela aprende ou absorve informações. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais do tato. Então quero fomentar que a gente vai compartilhar sobre livros, mas se você não é uma pessoa que tem um hábito, eu te aconselho a desenvolver o hábito. Eu sou muito defensora da leitura, porque pra mim é um momento muito bom, que eu sento, fico só com os meus pensamentos e o livro. Mas se você não tem, não se force. Se você já tentou algumas vezes ler e não conseguiu desenvolver esse hábito, que você teste outras formas de absorver esse conhecimento. Às vezes tem alguns podcasts que falam especificamente sobre os livros, debatem sobre ele. Às vezes tem vídeos no YouTube ilustrados, fazendo um resumo sobre o livro. Tem audiobook, então às vezes se você não tem o hábito de sentar e ler, às vezes você pode colocar para ouvir quando você tá indo trabalhar, quando você tá tomando banho, enfim, quando tá limpando a casa, você pode deixar ele acontecendo, ouvindo o livro. Então existem outras formas de você adquirir esse conhecimento. Às vezes não se prenda porque às vezes todo mundo indica um livro que ele é bom, que você tenha que sentar e ler o livro. Você pode às vezes só entender o conceito dele através de uma resenha, de um rascunho, de um resumo, enfim, só porque não quero que vocês se limitem a ler o livro. Sim. Existem outras formas. E até assim, né, Bru, tem livros que não fluem, né? Então, eu tenho que o livro tem vários elogios, tem várias resenhas legais e muito positivas, mas eu não consegui sair do lugar com o livro. Eu tentei ler ele 3 vezes, que é o nome do livro, o título do livro é Foco, que é do Daniel Goleman. Tem insights muito legais, só que assim, é uma leitura um pouco mais carregada, assim, tecnicamente falando, de conceitos mesmo e tal. E pra mim não fluiu. Eu tentei 3 vezes começar a ler ele e eu tava empacando, assim. Então, também entender que às vezes nem toda leitura vai fluir tão bem pra gente. E aí tem esses outros caminhos que a Bru sugeriu. O podcast, a resenha do livro, o audiobook. Então, dá pra ir por outros caminhos, né? Também absorver o conhecimento e o conteúdo que tá no livro, né? Sim. Que às vezes também o autor, a forma como aquele autor escreve, às vezes é uma forma mais técnica, mais científica, enfim, não é tão na prática no dia a dia, às vezes não casa com a forma como você tá mais habituado a ler. Então, às vezes é legal testar outros autores sobre aquele tema também. Por exemplo, Daniel Goleman é um que eu nunca consegui ler. Ele tem aquela inteligência emocional, ele é o pai
sobre isso, enfim. Mas eu, por exemplo, nunca consegui ler também. Eu gosto muito do autor, eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Marshall, mas eu não consigo lembrar o nome do Comunicação Não Violenta. Ele é um livro laranja. Eu não vou lembrar. Marshall, o sobrenome é Marshall. Mas ele tem um livro muito técnico sobre comunicação não violenta, que todo mundo considera, vamos dizer assim, a base para esse tema. Só que como ele é muito técnico e ele é muito científico, fala sobre muita pesquisa e tal, ele lançou um outro que se chama Vivenciando a Comunicação Não Violenta, que aí ele já é muito mais na prática, no dia a dia, é um que flui muito mais a leitura. Então, às vezes, você buscar outros livros, às vezes do mesmo autor, mas que seja mais na prática, ou às vezes você realmente buscar outros autores que falem do mesmo tema, também pode ser interessante se você quiser desenvolver esse hábito. E aí também uma coisa que eu super indico, já que a gente tá falando assim, um parênteses sobre leitura, e antes que eu me empolgue muito sobre isso, se você não lê nada e você tá querendo desenvolver esse hábito, sugiro sempre você pegar um livro que seja de um gênero que você gosta de ver um filme ou uma série na Netflix, por exemplo. Se você gosta de suspense, gosta de investigativo, pega um livro sobre isso, que vai te engajar mais pra ler do que se você se forçar a ler um de desenvolvimento. Nunca li um livro na vida, vou pegar um livro super grosso, super técnico, ou um romance, e aí às vezes você nem gosta de romance, enfim. Fica fechando o parênteses da dica para você desenvolver o hábito da leitura. Eu concordo genuinamente com essa dica, porque eu, por exemplo, quando o livro é sobre... é uma história real, biografias ou coisas assim, pra mim sempre me atrai muito mais, sempre conecta muito mais comigo, assim. Então faz bastante sentido. Bora lá? Vamos aos livros? Tu fala desse. Vou falar de Seja Egoísta com a Sua Carreira. Ele é um livro que eu recebi uma indicação de uma colega, e é aquele livro que às vezes as pessoas têm medo de deixar em cima da mesa do trabalho, ou enfim, tem medo de ler porque Seja Egoísta com a Sua Carreira, o que o meu chefe vai pensar que eu tô lendo esse livro. Mas ele é muito interessante porque ele fala sobre você se colocar em primeiro lugar na sua jornada profissional. Então ele fala, vou até ler aqui, aprender a gerenciar sua carreira, construir um plano B, valorizando a importância de tê-lo na sua trajetória, colocar em prática os 3 pilares da empregabilidade sobre currículo, narrativa e network, assumir sua pluralidade, gerenciar o seu líder, isso mesmo, e sobre declarar as intenções para mudar o rumo da sua carreira. Então ele fala muito sobre o quanto, a gente já falou em alguns episódios anteriores, o quanto é importante você não só ter um bom currículo, mas você saber se vender. Ele fala o quanto é interessante que você seja visto nos meios, através de network, nos meios dos quais faz sentido para sua carreira, né? Então, fala muito sobre você testar a sua empregabilidade. Então, ele até sugere em alguns momentos, de tempos em tempos, você fazer uma entrevista de emprego para entender como é que tá o mercado, para você saber como que vai... Se você precisar de emprego hoje, se você for demitido e do nada você precisar participar de uma entrevista, como que vai ser? Às vezes você tá 10 anos no seu trabalho e a última entrevista que você fez foi 10 anos atrás, e agora já existem novas técnicas, novas metodologias que os recrutadores usam. Então é bem legal você ler ele por conta disso, assim, de você entender um pouco mais sobre a sua carreira, entender o quanto a sua carreira é sua, não é da empresa, o quanto você não é só o papel que você exerce na empresa, o quanto é pra você a sua carreira e o seu desenvolvimento. Então ele é bem legal, vai nessa linha. Boa, Bru. Aí a gente tem aqui como outra sugestão o livro de Talent Acquisition, que aí tá conectado a recrutamento e seleção mesmo, né? E aí vem lá dos livros mais técnicos. E aí traz também um pouco da história e da jornada. Então, a gente falou bastante sobre recrutamento e seleção nos últimos episódios. E aí, recrutadores, né? A gente buscar conhecimento, a gente buscar se atualizar. Regi, mas eu não vou ali pelo hábito da leitura. De novo, tem vários outros cursos de atualização, tem cursos para se atualizar em relação a LinkedIn, para se atualizar em modelo de entrevista. O importante é a gente buscar o conhecimento. E esse livro, ele traz esse processo, ele traz a história do recrutamento e seleção, ele traz a jornada de como se desenvolveu, como evoluiu, e também boas práticas dessa jornada pra gente quanto recrutador, né? Então, buscar o conhecimento
em livros, em conteúdo, faz com que a gente também consiga pensar no nosso dia a dia, como aplicar, como fazer diferente. Não é que o que tá aqui vai ter que ser aplicado 100% ao pé da letra, que é receita de bolo, mas serve como base, como repertório, pra gente conseguir melhorar o nosso processo de seleção no dia a dia, assim. Então, é uma boa leitura, principalmente para quem tá começando na jornada, para quem tá começando como recrutador, traz um bom norte, porque às vezes a gente se vê perdido ali com 15 vagas para fechar e por onde eu começo, então é um bom direcionador. Aqui falando do Geração de Valor, qualquer, na verdade, livro do Geração de Valor, acho que já tem uns 4 ou 5 agora, talvez 3, não sei, faz um tempinho, eu lembro, até o terceiro eu lembro. Mas ele é um livro ótimo para quem quer começar a ler e não tem muito costume, porque ele é todo colorido, ele tem muitas imagens, então vamos dizer assim, ele tem menos texto, mas ele é muito bom porque ele faz você pensar um pouco fora da caixa, assim, ele te faz ver as coisas de outras formas. Eu lembro que quando eu li ele, um dos fatores que mais me pegou é o quanto o que você precisa de conhecimento, ele não vem exatamente da rede de ensino. Então, por exemplo, e a gente vive isso muito, né, no sentido de os maiores conhecimentos que eu tive com relação a RH, o que agregou a minha carreira, não vieram da faculdade que eu fiz ou das pós-graduação, do MBA que eu fiz. Eles vieram realmente do dia a dia ou de outros formatos. Então é o que a gente falou agora também, de se prender ao livro, quando você tem outros formatos, você pode aprender de outras formas. Então ele fala muito sobre isso, ele fala sobre empreendedorismo, e ele faz realmente você sair assim um pouco da caixa com relação a algumas coisas. Então é bem legal, assim, tem muitas imagens, as imagens são muito interessantes, ele é bem colorido, vale muito a pena ler e às vezes até de vez em quando reler se você já tiver ele. Esse aqui é um outro que ele está em leitura ainda, então eu não finalizei ele, mas eu queria falar sobre ele, porque ele não é voltado para nada técnico, não é voltado para carreira, é o dos que eu comentei sobre biografia, sobre histórias reais, que eu gosto muito. E traz muito o olhar do quanto a gente não deve ficar se vitimizando com o que a nossa história, da forma que a nossa história foi construída, assim. Porque, por vezes, né, a gente se coloca num local de coitadismo, assim, nossa, a minha vida foi sofrida até aqui, então por isso que eu não tenho boas oportunidades, por isso que eu não cresci, por isso que eu não evoluí, porque a minha vida sempre foi muito difícil até aqui. E é um pouco da história do David, que ele teve uma infância, uma construção de história muito difícil, sim, uma infância muito difícil, mas que ele se enfrentou, né, pra justamente mudar a história dele na vida adulta, pra realmente pegar as rédeas da vida dele nas mãos dele e fazer diferente do que a história dele vinha sendo construída, assim. E a gente pode trazer isso para todas as vertentes da nossa vida, seja familiar, seja profissional, inclusive, do quanto a gente pode fazer diferente. Não é porque eu tive uma experiência ruim profissionalmente que de agora em diante eu vou seguir tendo essas experiências ruins. Eu posso fazer diferente desde que eu me enfrente, né? Desde que eu enfrente os meus desafios, desde que eu me coloque em situações que possam me desenvolver, que possam fazer com que eu evolua, com que eu cresça, com que eu me desenvolva. Então esse livro ele vem bem nessa linha, a partir da história dele, ele conta a história dele, de como foi a jornada, e faz às vezes até a gente ficar com vergonha do quanto a gente se faz de coitado em algumas situações que são tão pequenas frente a tudo que ele tá passando e vivenciando, assim. Então fica aqui como uma indicação de leitura que não tá direcionada especificamente para um lado profissional, mas que agrega e faz com que a gente consiga se desenvolver pessoalmente também. Vou falar aqui agora então sobre um novo jeito de trabalhar, que são formas como que o Google trabalha. Então ele é legal, ele é um pouco mais técnico, ele é um pouco mais voltado realmente para RH, profissionais de RH, mas é legal que ele fala sobre a cultura que se criou no Google, o que eles erraram, o que eles acertaram. Fala um pouco sobre, eu lembro que na época que eu já tenho um tempinho, mas eles falavam sobre o quanto, a importância do ambiente. Todo mundo sabe que no Google tem várias coisas diferentonas, piscina de bolinha, tobogã, enfim, mas o quanto isso, o porquê que eles criaram isso, né? O porquê que isso era importante para a cultura deles. Fala também sobre a avaliação de desempenho, como que eles faziam, como que eles geriam pessoas ao redor do mundo, porque eles têm muitas pessoas que não ficam exatamente na sede, coisas que eles entenderam que fazia sentido
pro momento de cultura da empresa deles mesmo. Então é bem interessante, fala também sobre transparência, sobre feedback, mas ele é muito mais realmente sobre jornada do colaborador e como que o Google faz isso muito bem, porque as pessoas querem trabalhar lá. Então é bem interessante. Bru, eu deixaria esse aí do lado desses outros dois aqui, porque todos eles falam sobre cultura, né? Então, quando a gente fala sobre A Regra é Não Ter Regras, que é o famoso livro da Netflix, né, que a gente fala, e o Jeito Harvard de Ser Feliz, eles estão diretamente conectados à cultura, né? O quanto a cultura dessas empresas fez elas se tornarem o que elas são. E aí, de novo, conecta também com o que a gente falou ali no episódio anterior, né? Que a gente comentou sobre, não é porque a gente viveu uma coisa em um lugar que a gente replicando em outro lugar vai dar certo. Então, esses livros, eles servem como uma caixinha de ferramentas pra gente absorver conteúdo, a gente absorver informação e conhecimento, mas para que a gente possa depois ter um olhar crítico do que realmente faz sentido aplicar na realidade que a gente vive, né? Então, não adianta eu trabalhar numa empresa que existe há 1 ano e tem 30 pessoas e querer replicar a cultura da Netflix. Não vai funcionar. Então, mas serve como base para que eu consiga sair da caixa, para que eu consiga ver como o mercado se comporta, ver outras realidades, entender como outras empresas construíram a sua cultura. Então, esses 3 livros, né, o que a Bru estava falando ali do Google, o da Netflix e o Harvard, são livros que estão diretamente conectados à parte de cultura. Então, quem quiser se aprofundar mais em construção de cultura, faz bastante sentido ter aí um desses livros sendo lidos. Vou pro lado difícil das situações difíceis. Eu confesso que esse é um livro que eu ainda não li, e tô indicando um livro que eu não li, mas eu já ouvi falar muito bem dele, eu já li alguns trechos dele, e ele é muito sobre a construção de negócios, mas também tem momentos, o que eu li dele foram momentos muito importantes sobre conversas difíceis e decisões difíceis. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que, por exemplo, uma empresa de sucesso, nossa, ela fez tal e tal e tal ação que foram incríveis para ela chegar onde ela chegou. Mas ninguém olha para todas as situações difíceis que ela teve que passar também para poder chegar até lá. Sobre os desligamentos que ela teve que fazer, sobre as decisões que ela tomou que não eram fáceis. E às vezes, quando você está empreendendo, quando você é o dono de uma empresa ou o CEO da empresa, você tem isso também. E aí, se você se apegar só por esse lado difícil, você não consegue ir pra frente, né? Você não consegue evoluir. Você tem que olhar o lado positivo, que às vezes para ter determinado lugar ou resultado, tem coisas que você tem que deixar para trás, tem coisas que você tem que fazer que não são tão legais, e ele meio que fala um pouco sobre isso, sobre como você lidar com isso. Pelo menos, de novo, eu não li o livro, li só alguns trechos dele, mas pelo menos foi o que eu entendi do resumo, e eu ainda esse ano vou ler ele. Tá na minha lista. Tá na lista de nós duas. Na minha grande lista. Nos to-dos. Esse aqui é um livro que ele é um pouquinho mais, pra mim pelo menos, foi um pouquinho mais chatinho, assim, mais difícil de ler, tanto que eu não terminei de ler ele ainda. Então é aquele livro que é uma leitura mais morosa, por ser um pouco mais técnico, mas ele traz muito olhar, né, que é o que o CEO quer que você saiba, que é no sentido de trazer esse olhar também do negócio e do CEO, né, porque, de novo, às vezes a gente fica ali muito no lado das pessoas, acolher o colaborador, acolher as pessoas, mas a gente não pode esquecer que por trás de tudo isso tem uma empresa, tem um negócio, tem algo que precisa entregar resultado, precisa gerar valor, então tem coisas que são importantes da gente entender o que se passa na cabeça, qual a necessidade do negócio, então ele traz mais nesse sentido, assim, de qual é a necessidade do negócio, o que é importante tu saber em relação a isso, para que realmente tu consiga fazer as tuas ações de uma forma mais consciente, né? E a gente sair um pouco daquele lugar de nem sei por que eu tô fazendo isso, né? Ou se a gente tá fazendo, tem alguma atividade, tem alguma necessidade específica, tem um porquê por trás. Então, esse livro, ele vem nessa linha, tá? Então, seria uma sugestão também, um pouquinho mais técnica, mas é uma sugestão também pra entender um pouco mais do negócio como um todo. Então, a gente fala muito sobre RH estratégico, também é olhar para a empresa como um todo, entender o negócio da empresa, como a roda gira, né? Como funciona o fluxo dentro da empresa, não só olhando para as pessoas, mas como um todo. Esse livro ele é bem, bem interessante para isso. E aí, falando também, eu vou deixar esses 2 últimos aqui, que é de mentalidade.
vou falar sobre o Pipeline da Liderança. Na verdade, ele é um livro sobre desenvolvimento de liderança, ele é muito legal para líderes, tá? Ele é bem... ele traz a metodologia do Pipeline de Liderança e ele traz muito um olhar de... Ele fala sobre, se eu não me engano, eu não faz um tempão que eu li ele, mas processos, pessoas e eficiência, né? Então ele fala um pouco sobre equilibrar tudo isso e aí como que você garante que tá todo mundo olhando pro mesmo lado, como que você faz esses alinhamentos e tem esse papel de liderança mesmo do que precisa, olhando para isso tudo não só para um lado ou só pro outro. Não sei se tu... Não, esse tá nas minhas listas de leituras também ainda. Mas ele é muito bom e ele é bem técnico, tá, gente? Bem técnico mesmo. Então, às vezes vai ter que conceitos de administração. Se você talvez não gosta tanto de coisa mais técnica, sugiro você procurar um vídeo ou um resumo, enfim, porque ele é um livro que vale muito a pena ler, tá? Eu vou falar desse aqui, que eu acho que inclusive faz sentido depois desses outros dois. Esse livro, talvez você deva conversar com alguém. Ele também não é voltado aí pra parte mais profissional, digamos assim, não tem essa pegada técnica. Ele traz muito sobre... É uma terapeuta, né? Então ela relata algumas coisas de alguns pacientes que ela atendeu, inclusive sobre a vida dela, assim. Mas que é muito legal de ler porque a gente consegue ver no livro e perceber o quanto a vida profissional impacta em todas as outras frentes, em todos os outros aspectos da nossa vida como um todo, né? Nós somos seres únicos, né? E completos. Não tem como eu, Regi, no meu ambiente de trabalho ser uma coisa, né? Deixar lá na caixinha, na porta pra fora, a minha vida pessoal e vice-versa. E aí no livro, como ela traz esses relatos e traz sobre a própria história dela, fica muito claro, assim, de que a gente não consegue segmentar completamente uma coisa da outra, e faz com que a gente reflita e com que a gente entenda a importância também de buscar por ajuda, né? De buscar a terapia, de buscar realmente falar sobre as coisas que acontecem para ajudar a gente a lidar com as nossas dificuldades. Todos temos, né? Todos temos dificuldades, todos temos desafios a serem confrontados, seja de aspectos mais profissionais ou pessoais, mas que de alguma forma eles estão conectados. Porque se não tiver tudo bem na minha vida pessoal, automaticamente eu vou ter um reflexo e um impacto na minha vida profissional também. Então ele traz algumas histórias, alguns casos nesse sentido, mas que faz a gente refletir. E ele traz histórias de pessoas de diversas idades, diversos desafios, mas que realmente faz a gente se colocar no lugar de ser mais humano, né? Que é importante também a gente não deixar isso de fora. Falando agora sobre Os Segredos da Mente Milionária, ele é um livro de finanças, tá? Mas ele fala sobre a mentalidade, né? Então ele fala o quanto você precisa controlar o seu dinheiro para que ele não controle você. Ele fala sobre você mudar um pouco a mentalidade em relação ao dinheiro, porque isso é tão importante. E eu acho que ele é legal todo mundo ler, porque dinheiro é uma coisa que impacta a gente. Se a gente não consegue ter uma estabilidade financeira, isso impacta profissionalmente, isso impacta pessoalmente, em casa, nas despesas de casa, nas relações familiares, ele impacta profissionalmente. Quantas pessoas já acabaram não tendo uma estabilidade financeira e tendo que ficar presas a empregos, lugares que não se sentiam confortáveis, que não se sentiam bem, que não agregavam para a carreira por conta do financeiro, né? E quando a gente muda essa mentalidade, a gente consegue entender o dinheiro não como um vilão, mas sim como algo positivo, e para agregar mesmo na jornada. Eu gosto bastante dele, é um livro que acho que faz sentido de tempos em tempos as pessoas relerem ele. E aí, sobre o Mindset, eu não li ele. Tu leu? Eu li. Eu não li, mas é um que eu quero muito ler. Mas eu já vi vários trechos sobre ele, enfim, achei ele bem importante. Eu tenho uma questão, uma questão com ele. Eu sei que hoje, né, tem falas muito... Pessoas que criticam muito a palavra mindset, né? Nossa, virou moda falar mindset, virou moda. Mas assim, a gente precisa também conseguir diferenciar. Poxa, existem vários estudos que falam sobre isso. A gente não pode colocar estudos
estudos científicos profissionais que se dedicaram a isso no lixo porque alguém acha que agora falar mindset é só uma palavrinha bonita que, é balela. Não. Um coach de Instagram. Exatamente. Então, a gente precisa desassociar algumas coisas, assim. Eu não gosto do movimento de deturpar a palavra, até porque ela é uma palavra em inglês, como várias outras que existem, e a gente trouxe pra entender um pouco melhor algumas coisas, assim. Mas ele fala muito, conectado até o que a Bru falou ali do Uma Mente Milionária, ele fala sobre a mente, né? Sobre realmente o nosso mapa mental, sobre a forma que a nossa cabeça funciona e sobre a gente fazer um processo de mudar o mindset. Então, que está conectado e associado a mudar comportamento, né? Quando a gente fala na psicologia de condicionar comportamento, de mudar comportamento, ele está diretamente conectado a pessoas que têm a capacidade de mudar o mindset, de mudar o seu mapa mental, de mudar aquilo que vem como crença, aquilo que vem como coisas que você viveu na infância. Então, se a gente for dá pra fazer conexão com cada um dos livros que a gente falou aqui, dá pra fazer conexão com o Nada Pode Me Ferir, porque é justamente a capacidade dele, do David Goggins, mudar o mindset dele que fez com que ele tivesse o sucesso que ele teve depois na vida adulta. Então, assim, a gente não pode deturpar o conceito e o estudo só porque agora a palavra virou uma palavra bonitinha. Tem um momento que uma forma de explicar, assim, que eu acho bem legal, que se você pegar um papel, uma folha de papel A4 e... Bru, quer pegar ali? Tem uma ali que a gente pode exemplificar. O nosso cérebro, ele faz conexões, né? Desde que a gente nasce como se fosse uma tela em branco, um papel em branco, e a gente vai criando marcas e conexões daquilo que a gente vai vivenciando e vai aprendendo. Então, a minha mãe brigou comigo porque eu subi na cama e caí depois no chão e bati a cabeça e machuquei. Então, eu tive uma marca aqui, ficou aqui marcado um aprendizado. Aí eu fui pra escola, aconteceu outros aprendizados, outras coisas, eu tive outras marcas. Então a gente vai tendo, né, conexões e marcas no nosso cérebro, então é como se, na vida adulta, enfim, a gente construiu várias coisas, a gente teve várias marcas, e quando a gente olha o cérebro de uma pessoa adulta, de um mindset construído e formado, a gente vai ter um mindset com várias marcas. E mesmo que a gente marcou e que eu desdobre aqui, né, eu amassei o papel, mas mesmo que eu desdobre ele, as marcas elas ainda vão estar aqui. E para que eu mude isso, é mais desafiador, é mais difícil, porque eu já tenho crenças construídas, eu já tenho conexões neurais formadas aqui. Então, eu preciso ter uma capacidade de adaptação, uma capacidade de mudar meu mindset diferente. E aí, eu preciso realmente me confrontar, eu preciso realmente desenvolver essa habilidade, essa capacidade para desconstruir o que foi amassado aqui e poder criar novas conexões, poder criar novos olhares. Então, quando a gente fala de mudar o mindset, é de fazer essa transformação de algo que eu acreditava, de algo que eu entendia, eu consegui ter a capacidade de mudar isso. E existem pessoas que acabam tendo uma maior facilidade, uma maior naturalidade nesse processo e outras nem tanto. Então o livro ele traz vários estudos feitos, vários casos que foram acompanhados, vários grupos, um grupo que tinha a capacidade de mudança de mindset, o outro que não tinha essa capacidade até então, mas ele traz esses estudos para exemplificar, para mostrar tudo isso, mas a importância da gente ler é para trazer consciência dessa jornada, mas sabendo que a gente tem a possibilidade de mudar isso, desde que a gente se comprometa, desde que a gente consiga fazer essa mudança de comportamento, que automaticamente, mudando o nosso comportamento, a gente vai conseguir mudar o nosso mindset também. Foi um papo muito bom. Muito boa a explicação. Bom, pessoal... Pode ir? Não, pode ir. Bom, pessoal, esses foram alguns livros que a gente quis compartilhar com vocês. Existem muitos outros, muitos mesmo. Se sente falta de algum, quer deixar aqui nos comentários. Vocês gostaram dessas dicas, desses mini resuminhos ali sobre o livro, sobre como ele pode ajudar vocês? Compartilhe e comente. Principalmente comente aqui se vocês esqueceram algum livro, enfim, se
vocês querem saber de algum outro livro, que quem sabe a gente faz uma parte 2 com outros livros, né? Sim. E compartilhem também livros que vocês já leram e que fez sentido pra vocês, que com certeza a gente vai colocar nas nossas listas aqui também. E eu acho que o movimento da gente trazer aqui a proposta dos livros é da gente provocar, né, a reflexão de todo mundo, assim. Não é porque eu tô lendo um livro, como eu citei ali, né, o exemplo do talvez você deva conversar com alguém, ou do Nada Pode Me Ferir, que são livros que não estão conectados diretamente ao meio profissional, mas eu consigo fazer associações, né, com a minha carreira. Eu consigo associar também a minha vida profissional em relação a isso. Então, a gente trabalhar a nossa capacidade de interpretação, a gente trabalhar a nossa capacidade de perceber as coisas e fazer essas conexões, né? Então, acho que a leitura e a proposta da gente falar um pouquinho dos livros, assim, vem nessa linha também, da gente se colocar na condição de fazer essas conexões, que são coisas que a gente faz no nosso dia a dia de forma constante, né? Sim, e às vezes, e de novo, né, reforçando, às vezes você não vai ter o hábito de ler e tá tudo bem, mas procure ler eles ou um resumo, enfim, buscar de outras formas de adquirir esse conhecimento. Não fique preso ao ideal que seria ler o livro em si. Exatamente. Ou então, ai, nossa, só porque elas falaram desses eu vou ter que ler todos. Não também, né? E é a gente se provocar e se estimular. Ah, eu vou ler 2 páginas por dia que seja. Eu sou uma pessoa que não tem o hábito, então eu quero começar a construir o hábito, porque eu entendo que é importante, eu entendo que vai me agregar. Então, ao invés de eu esperar o ideal para ler um livro por mês, eu vou me comprometer a ler 2 páginas por dia, né? Então, a gente ter a constância na nossa vida faz com que a gente chegue em melhores resultados lá na frente. Então, pequenas coisas fazem com que a gente consiga atingir grandes resultados. Perfeito. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, compartilhem os nossos conteúdos. Nossas redes sociais são RH TBM é gente, então RH também é gente, ou também é abreviado. A gente está em várias redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok. Procure a gente lá, compartilhe também e, claro, por favor, deixe nos comentários quais são os livros que fizeram sentido para você, quais os que você leu e queria indicar pra gente também, e compartilhe os nossos conteúdos. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, gente como a gente!